Paz do Senhor, bom dia a todos vocês. Nossa aula de número 12, edificando a família com temor e confiança no Senhor. Vamos dar início lendo a nossa introdução. Os Salmos 127 e 128 nos levam à reflexão quanto à necessidade de não sermos ou de não só reverenciarmos a Deus e ficarmos sob sua dependência, bem como reconhecermos a ação do Senhor em prol dos seus filhos. Nós teremos 3 tópicos. O primeiro, cânticos da peregrinação, a provisão aos seus, ou a provisão de Deus aos seus. O temor de Deus e a obediência fazem toda a diferença. Nós teremos também o terceiro tópico. Somos dependentes de Deus. E no terceiro, os benefícios do temor ao Senhor. A gente vai sintetizar bem essa aula para que não fique tão carregada e tão enfadonha, justamente porque nós sabemos a necessidade da praticidade da aula online. Tá certo? Muito bem. Vamos dar início, então, lendo o nosso primeiro ponto, que é, na verdade, o 1.2, que é uma coisa muito mais interessante para o teor da nossa aula. A provisão divina aos seus. O Salmo 127 trata da dependência de Deus. Os assuntos abordados giram em torno da vida doméstica, pois o Senhor é aquele que cuida da casa e da provisão aos que o servem. O Salmo 127 é composto de 2 partes. A primeira está relacionada ao lar, onde se destacam 2 maneiras de agir, confiar e depender dele, ou confiar nos próprios esforços humanos. Ele faz um paralelo aí. A segunda parte está relacionada às alianças. O Salmo trata das famílias que têm aliança com o Senhor, destacando a integridade delas, o relacionamento entre pai e filhos e o resultado desse relacionamento. Então, o que eu quero que vocês entendam? A gente lê os pontos, eu até tentei colocar toda a revista assim online para vocês, mas eu não tive tempo de fazer isso, infelizmente. Mas a gente tem a revista física aqui. E vocês têm a revista física aí. Bora. O temor a Deus e a obediência fazem a diferença. O Salmo 128 fala a respeito da prosperidade do homem que teme ao Senhor. Este salmo destaca em que consiste essa prosperidade. A mulher trabalhando no interior da casa, os filhos estão em volta da sua mesa. Temer a Deus e procurar viver dedicadamente em obedecê-lo faz a diferença. Quando a realidade põe à prova o casal. Afinal, o dia a dia apresenta desafios e desigualdades também na vida daqueles que estão em Cristo. Um momento muito prático para a gente falar sobre isso é justamente esse momento de pandemia, onde as pessoas não podem trabalhar, a maioria das pessoas não podem sair das suas casas para ir trabalhar, enfim. Vamos levar nesse ponto, que as pessoas não podem sair para trabalhar, não podem sair para ir ao mercado, não podem sair para ir ao shopping, e não podem sair para ir à igreja, e etc. Então vamos seguir por essa linha. A gente percebe o quanto essa pandemia tem destacado alguns pontos fundamentais do ser humano. Reparem vocês que algumas pessoas têm entrado num modo de vida muito parado. Por quê? Porque o ser humano ele foi criado para viver em comunidade. Em aulas passadas nós já falamos para vocês a respeito da comunicação, a importância do comunicar. E quando essa pandemia chegou, infelizmente as pessoas deixaram de se comunicar lá fora, porque algumas já não se comunicavam dentro das suas casas. Por que a gente vê tanta dificuldade das famílias ficarem perto, das pessoas da família ficarem juntas em casa? Porque a gente percebia o seguinte, saíam para trabalhar pela manhã,
né? O pai, a mãe saíam para trabalhar pela manhã, mal se viam, passavam o dia inteiro fora, chegavam em casa, jantavam, conversavam uma meia dúzia de coisas desnecessárias, iam dormir e a vida ia passando dessa forma. Essa situação fez com que as pessoas ficassem juntas. E as pessoas estão desacostumadas de estar juntas umas das outras, as pessoas de dentro de casa. Porque a gente repara como essa situação atual desencadeou uma desobediência nas pessoas. Repare você que, por exemplo, nas redes sociais, no trato com a igreja, no trato com o enfermo, no trato com o idoso, as pessoas não querem fazer, as pessoas não gostam de fazer. É muito mais prático a gente trabalhar e colocar fotos numa rede social e dizer que estamos fazendo, mas na realidade nós não estamos. Sabe aquela ideia que eu vou dar uma cesta básica para um necessitado, mas eu preciso tirar uma foto e postar e colocar para que todo mundo veja, para que eu seja aplaudido e tido como um paladino da justiça, enfim. Mas o que a gente quer falar com isso quanto ao temor a Deus e a obediência faz a diferença, ou fazem a diferença? Repara que quando nós tememos a Deus, quando o salmista fala do temor a Deus, independente de situações que passemos, se você está junto, se você está distante, se você está muito perto, se você está afastado, não interessa. Independente do que o mundo está vivendo, do que o mundo está passando, você tem paz. Você teme a Deus. Sabe aquela ideia de que você na verdade, você sozinho, né? Vamos dizer assim, deixa eu deixar uma coisa muito prática para vocês. Eu realmente sou o Adilson quando ninguém me vê. Quando eu estou sozinho. Aquele é o Adilson. Agora, na frente de uma câmera, na frente da minha família, numa rede social, embora tenha algumas pessoas que não conseguem esconder isso, né? Mas, enfim, você só é quem você é quando você está sozinho. E o temor a Deus faz parte disso. Só Deus sabe quem eu sou quando eu estou sozinho. Quando eu digo fisicamente. Tá? Fisicamente. E obedecer a Deus nessas circunstâncias é o mais difícil para o ser humano. Certo? Acredito que vocês estão entendendo o meu ponto de vista e o ponto de vista da nossa revista. O autor da revista ele fala também sobre a provisão divina aos seus, ou seja, aos seus filhos. A gente tem visto como Deus tem trabalhado na vida das pessoas, a forma como Deus trabalha, o jeito que Deus trabalha nas famílias, como Deus tem unido algumas famílias e como a pandemia tem desunido algumas famílias. Sabe aquele relacionamento de rede social? Eu faço as coisas só para as pessoas verem? Acabei de dizer, você só é quem você é sozinho. Sem fotografia, sem vídeo, aí é você. Então nós temos percebido quanto Deus tem provido as famílias, né? As famílias que se unem, que se amam, que se respeitam, independente de situação financeira, independente se você está trabalhando, se você está desempregado, né? Isso não importa. O importante é o quanto Deus tem provido para as famílias que são fiéis a Ele. Quanto Deus tem sido fiel às famílias ou às pessoas que temem o nome dEle e o obedecem. Aí o tema principal da nossa aula é edificando a família com temor e confiança no Senhor. Não precisa, lógico que eu vou trazer à baila a pergunta e você se responde. Você sabe exatamente o que é confiar no Senhor? Você tem confiado no Senhor? Quando você ouve ou quando você lê aquela bela história quando Deus pede a Abraão um Isaac. E Abraão vai caminhando, né, até o Monte Moriá para
dar o seu filho em sacrifício, em holocausto a Deus. E aí tem até umas canções que falam sobre isso. As pessoas dizem que Abraão foi com o coração apertado, porque pode ser que ele não queria dar esse filho a Deus. Mas Abraão leva o seu filho até o Monte Moriá. Lembra que a gente está falando sobre confiança. Eu só confio em quem eu conheço. Perceba isso no texto. Então, Deus, em certa feita, promete a Abraão que ele teria um filho. Deus cumpre essa promessa. E lá na frente, Deus pede, olha, eu quero ser o único filho. Abraão poderia ter entrado em parafuso de pensar, será que esse Deus que eu estou servindo é algum maluco? Porque ele disse que me daria um filho, agora quer esse filho de volta? Ou quer esse filho como sacrifício? E aí as pessoas dizem que Abraão foi magoado, triste, chorando. Enfim, ele foi, chegou até o Monte Moriá. Eu quero que vocês entendam, quando a gente fala sobre confiança em Deus, Abraão é um modelo de confiança, pelo menos nessa situação, muito prático. Antes, já devo ter falado isso para vocês, volto a dizer. Antes de Abraão oferecer Isaque sobre o altar, Abraão havia oferecido Isaque no coração. Olha que a gente está falando sobre confiança e temor. Deus pediu, Abraão prontamente foi levar. Mas, então quer dizer que Abraão colocou Isaque no altar e ali ele entendeu? Não, ele entendeu quando Deus pediu. Quando Deus falou assim, me entrega o seu filho, o seu único filho. Foi quando Deus pediu. Abraão entendeu prontamente. Ou seja, ele obedeceu. Ele confiou no Deus que ele estava seguindo. Aí é por isso que quando Abraão levanta o cutelo para imolar o rapaz, o anjo diz, não faças tal. Puxa, Abraão ia matar o próprio filho, ele já tinha oferecido no coração. A nossa família precisa ser dessa forma. A gente oferece a nossa família a Deus primeiro no coração, depois é no altar. Tudo antes no coração. Por que eu falei de relacionamentos de redes sociais? Percebe? Aí lá na rede social, é tudo muito belo, tudo muito bonito, eu amei aquele negócio todo. Só que o filho não respeita o pai não respeita a filha, o marido não respeita a esposa não respeita o marido. Edificação é construção. É por isso que a gente, na nossa língua, a gente vê um prédio, a gente chama de edifício, que é derivado de edificar alguma coisa. Vocês percebem isso? Bacana a gente prestar atenção nessas nuances e tudo mais. Então, o Salmo 127 e o Salmo 128, conforme a introdução nos diz, ele nos leva a essa reflexão. Ele nos dá essa ideia de que como eu preciso estar sob a dependência de Deus. Sabe? Eu não sei se você conhece o significado real, a gente estava falando de Abraão e Isaque agora, e Monte Moriá e de altar, da expressão Deus proverá. Eu não sei se você conhece essa expressão. Eu não sei se você conhece no seu coração o significado dessa expressão. Deus proverá. Muitas músicas, tem várias canções que falam a respeito disso, mas no teu coração, você sabe o que significa Deus proverá? Não tem o que fazer, não tem para onde ir, não tem portas abertas, não tem janelas abertas, e você saber que Deus proverá. Pensa nisso, tá bom? Então a gente já falou um pouco sobre o temor a Deus e a obediência, que faz muita diferença. Obedecer é muito importante, né? A gente, como pai, a gente entende a obediência do filho, como é importante um filho obedecer, mesmo porque nós também já fomos filhos, já fomos desobedientes e já fomos obedientes, e sabemos o resultado disso, que é de grande importância. O tópico 2, que diz, somos dependentes de Deus. Lembra que lá no começo eu falei para vocês que a gente ia compactar
condensar, compactar bem a aula justamente para que ela não fique enfadonha, tá? Não dá para ser tipo uma aula de uma hora e meia como uma aula física. Isso aqui é uma reunião, é um encontro para a gente relembrar certas coisas, tá certo? Vamos lá. Somos dependentes de Deus. O Senhor que edifica. 2.1. O primeiro ato de estar debaixo da dependência de Deus é permitir que Ele edifique a casa. O salmista declara que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Lá no Salmo 127, o verso 1. Edificar no sentido de construir. Lembra que a gente acabou de falar sobre isso? Ainda que o povo de Israel pudesse estabelecer os seus projetos, fazer os seus planos, eles somente teriam sucesso se estivessem sob a direção de Deus. A Torre de Babel é um exemplo para demonstrar que edificar fora dos planos de Deus leva à ruína. A Bíblia Vida Nova comenta o seguinte: o esforço humano dissipa-se sem orientação divina, principalmente em dias nos quais testemunhamos muitos casamentos sendo desfeitos. E é de forma importante submeter os planos e sonhos também quando a construir uma família ao Senhor e buscar conhecer sua vontade, ou seja, de entregar as mãos dele. Tudo é importante que a gente busque a orientação divina para que nós construamos os nossos planos. Olha só que interessante. Ele está falando sobre edificação e ele trata de um ponto muito fundamental, afinal de contas nós estamos falando sobre família. Quantos casais nós não temos visto construindo uma família sem a direção de Deus? Ou sem o consentimento divino, vamos levar dessa forma. Quantas pessoas? Várias. Aqui, lá, acolá, várias. Olha só. Quando uma pessoa se apaixona por outra, que é um momento muito bacana da vida do ser humano, isso todo mundo passou, ele fica meio que encantado, né? Sabe, tudo é surreal. Para você que não sabe o que é uma coisa surreal, ela fica entre a realidade e a fantasia. Ela está no meio. Então, realidade e fantasia. É uma coisa surreal. Então, tudo é muito belo, tudo é muito romântico. Tal. E a pessoa perde um pouco do bom senso da situação, ou da história, da vida. E ele começa a ver coisa, ou ela começa a ver coisa onde não existe. Muito bem. E às vezes Deus até fala com a pessoa. Às vezes não, Deus fala. Se estiver fora do plano dele, ele vai falar. Da mesma forma que ele fala quando está nos planos dele. E Deus fala com a pessoa, mas a pessoa está tão encantada, tão na surrealidade, entre a fantasia e a realidade, que ele não percebe. Ele não percebe isso. Né? Então, assim, a pessoa chega a dizer que se Deus quiser falar alguma coisa, vai falar justamente para ele, porque ele é de interesse. Mas será que ele está atento à voz de Deus? Será que o encantamento do momento deixa ele perceber que Deus está dando tem uma restrição contra esse relacionamento? Não. Digo para vocês prontamente que não. Muito bem. E aí ele ou ela, eles fazem os seus planos, os seus planejamentos e casam-se. Quando começa a aparecer as dificuldades da vida, porque todos nós sabemos disso. Todos nós sabemos que a vida é cheia de dificuldades. Na vida nem tudo é um mar de rosas. Né? Quem dera que fosse. Não é. Aí quando a gente entende que o amor supera as situações, legal. Por quê? Porque o amor ele é apoiado no respeito. Né? Muito bem. Quando esse casal deslumbrado, né, que casou sem orientação divina, eles edificaram sem perguntar a Deus. É a mesma coisa quando você vai construir, o texto bíblico fala isso, quando você vai construir sem saber ou sem analisar se você terá condições de terminar essa construção. E aí eles se casam e começam a surgir os problemas. Né? Não só financeiros, todos os problemas. A vida não tem só problemas financeiros.
A vida tem problemas emocionais, psicológicos, materiais, como você bem sabe. Então os problemas começam a surgir e tal, e eles não têm condições emocionais para resolver os problemas. Por quê? Não há amor, havia uma paixão, eles viviam numa bolha surreal, achando que a vida é feita de beijos e abraços, e como você bem sabe, ela não é. Ela é composta disso. Começam os desentendimentos. É por isso que a gente vê tanto casal se divorciando. Mesmo cristão, não, crente não se separa sim. Geralmente é porque fez alguma coisa fora da direção de Deus. Então a edificação ela precisa ser construída com cuidado. Eu não entendo nada de edificação, né? Eu não sei levantar uma parede. Mas você que trabalha com isso, vai entender o que eu estou dizendo. Você precisa medir o espaço onde você vai construir, né? Você precisa, sei lá, usa um prumo para ver se a parede vai ficar torta, se está reta, enfim, eu não sei. Você sabe, você que trabalha com construção. Você precisa planejar antes de começar a fazer. Não pode executar antes de planejar. Primeiro planeja, depois executa. Então nós temos visto, são várias situações no nosso meio, a falta da dependência de Deus. Não pergunta nada a Deus. Eu não edifico, eu não pergunto, e quando eu pergunto, muitas vezes eu não espero a resposta. Porque eu estou no encantamento, eu vivo numa bolha e eu quero que as coisas aconteçam do jeito que eu entendo que elas precisam acontecer. E, lamentavelmente, nós temos visto o resultado disso tudo, que são os divórcios. O problema maior são os estilhaços que geralmente atingem os filhos desse casal. Infelizmente. Então, antes de fazer qualquer coisa, qualquer plano, qualquer planejamento, qualquer execução, precisa sentar e perguntar a Deus: Senhor, eu posso fazer dessa forma? Eu sei o quanto... Eu sou prova viva disso. Eu sei o quanto é difícil. Eu digo isso prova viva no sentido de que eu tinha alguns planos, né, para a minha carreira. E como era difícil eu perguntar para Deus o que era realmente que Ele queria. Eu não queria ouvir o que Deus tinha para me dizer. Eu gosto de me colocar como exemplo justamente por isso. A gente fala do que a gente vive. Como era difícil para mim ouvir o que Deus queria. E aí eu bati a cabeça, lógico, certamente. Mas eu não queria ouvir o que Ele queria me dizer. Assim, faz assim. Não, eu não queria. Eu perguntava, mas não queria ouvir. Bom, hoje, graças a Deus, eu sei ouvir o que Deus quer. Penso eu que sim. A maturidade vai nos ensinando isso. Então, o que eu quero trazer para vocês, irmãos? A necessidade de viver a realidade da vida. Tem de vocês que estão assistindo a aula que têm mais idade do que eu, tem idade de ser meu pai, minha mãe, meu avô. Mas a idade, às vezes, também não quer dizer que nós somos tão maduros assim. Então, o que eu quero trazer para vocês, irmãos? Que nós precisamos encarar a realidade da vida. Família é algo instituído por Deus e é muito importante. Muito importante. A edificação de uma família é muito importante. O cuidado da família é muito importante. E quando a gente diz cuidado, não é só o cuidado financeiro, é em todos os sentidos. Todos os sentidos. O amor é importante na família. O respeito é importante. O respeito ao espaço do outro é importante. Sabe a pessoa que às vezes casa ou namora? Preciso beber água, irmãos. Começa a namorar e o rapaz acha que a menina ou a moça é propriedade privada dele. Ou ela pensa que o rapaz é propriedade privada dela. Não pode conversar com A, com B, não quer que vá para lugar nenhum. Sai fora disso aí. Começou com essas conversas,
Digo sem medo de errar. Sai fora. Você terá um psicótico na sua cola para o resto da vida. Parece ser duro falar psicótico, mas é verdade. Percebamos que a edificação da família no temor e com confiança, com temor e confiança e obediência a Deus é muito difícil. Porque temor, confiança e obediência mexe com as minhas estruturas pessoais. Vocês já repararam? Pararam para pensar nisso? Como a obediência mexe com as nossas estruturas pessoais? Como confiar em alguém mexe com as nossas estruturas? Como temer alguém ou alguma coisa mexe com as nossas estruturas? É por isso que às vezes nós temos tanto problema de perceber, de delinear essa vontade de Deus, que não é fácil. Muito bem. Tópico 3. Os benefícios do temor a Deus. Ó, que bacana. Então quer dizer que quando eu temo a Deus, quando eu obedeço ao Senhor, quando eu pergunto e espero Ele me responder, Ele me responde, eu obedeço, eu tenho um benefício. E esse benefício a gente não pode pautar em barganha. Sabe a pessoa assim que a gente já ouviu muito, você já ouviu demais. A pessoa que dá o dízimo porque ele tem medo do devorador, sabe a pessoa que faz isso? Ele não dá por amor, ele dá por medo. É assim, ó. Repara que algumas pessoas, eu preciso falar sobre isso justamente porque a gente está falando sobre família. Repare que algumas pessoas, eles falam mais do devorador do que do próprio Deus. Sei que você sabe que eu não estou mentindo. Quando a gente vai levar uma oferta a Deus, e independente da oferta, quer seja se você leva 1 quilo de alguma coisa para ajudar nas cestas básicas que serão oferecidas aos mais necessitados, quer seja o seu dízimo, quer seja 10%, 20%, 30%, 100%, enfim, não me interessa, quer seja a sua oferta alçada, antes de fazer isso, oferte no coração. Faça isso. Não dê nada querendo nada em troca. Nada. Não dê 1 quilo de arroz para ajudar na caridade da igreja, pensando que você vai receber uma cesta de 600 mil quilos. Não leve o seu dízimo achando que você está pagando uma mensalidade a Deus. A gente está falando sobre os benefícios do temor. Ah, Dilson, mas você está trazendo isso à baila por quê? Para a gente refletir. Então não leve a sua oferta a Deus achando assim, vou dar 10 para receber 100. Deus não trabalha desse jeito. Lamento em te informar. Não dê o seu dízimo achando, vou dar o dízimo porque eu estou pagando uma mensalidade a Deus, porque eu não quero perder meu trabalho. Porque eu não quero que meus filhos fiquem doentes. Porque eu não quero que minha esposa fique doente. Ou meu marido, enfim. Porque eu não quero ser assaltado. Porque eu não quero sofrer nenhum problema na rua. Deus não é o seu segurança particular. Você não paga um convênio médico para Deus. Se você pensa assim, leia de novo todo o livro de Malaquias. Todo. Leia todo o livro de Malaquias. E aí depois você entende qual é a importância de ofertar alguma coisa a Deus. Tá certo? Muito bem. Os benefícios do temor a Deus. A bem-aventurança. O primeiro benefício concedido aos que temem a Deus é a felicidade plena. Quem não quer, né? Completa satisfação. O segredo da bênção está em uma vida dedicada a Deus, em obediência à sua vontade. Pensa num negócio difícil? Obedecer à vontade de Deus. Lembra que eu falei para vocês, quando a gente fala sobre obediência, mexe com as nossas estruturas? Por quê? Porque é a vontade de Deus e a minha vontade. A obediência está aqui.
Entendeu? A vontade de Deus e a minha vontade. A obediência está no meio. Como é que eu vou fazer para fazer o que eu quero fazer e fazer o que Deus quer que eu faça? Como é que eu vou tratar essa situação? É um problema gigante para nós. Interessante observar que Jesus, ao exercer seu ministério, ensinou sobre as bem-aventuranças. No contexto cristão, a felicidade não está nas riquezas deste mundo, mas fazer parte do reino, que é um problema para muita gente. A gente às vezes pensa o seguinte, que ser feliz ou que ser plenamente feliz, eu preciso ter tudo o que eu quero. Lógico que todo mundo quer. Quando você faz os seus planos, quando você tem um planejamento e você passa a executar, é lógico que é para você viver do jeito que você planejou, que você sonhou. Desde que você colocou todos esses planos, todo o planejamento e a arte da execução nas mãos de Deus. Aí as coisas são diferentes. Mas para muito crente, a felicidade está em tudo que é material. Em tudo que ele entende por bom ou por bem. Tanto faz. Comerás do fruto do seu trabalho e irás bem. 3.2. A gente já está encerrando, tá bom? Duas lições aprendemos aqui. Primeira, embora Deus haja em favor dos seus enquanto dormem, esses devem trabalhar. Devem se manter ocupados. Minha mãe falava assim pra gente, quando nós éramos pequenos. Cabeça vazia é oficina do diabo. E eu sempre fui um cara muito pensativo, sempre gostei muito de ler. Né? Quando minha mãe chegava com essas situações, eu ficava imaginando um lugar vazio e o diabo trabalhando, alguém trabalhando lá dentro. Enfim, eu sempre tentava aprender, trazendo a imagem à minha memória. O trabalho é uma bênção do Senhor. A segunda lição, interessante a gente falar aqui sobre o trabalho. Comerás do fruto do seu trabalho e irás bem. Que a gente vê às vezes as pessoas vivendo às custas dos outros. Isso não é bom. Necessidade, todo mundo passa na vida, é lógico que passa. A gente não pode dizer que nós vivemos no país das maravilhas, né? Que tudo dá certo, está sempre bem, não. Mas você pode fazer alguma coisa assim. Eu imagino, eu sei como é difícil, por exemplo, você ter uma formação e você não atuar naquela formação e ter que fazer outra coisa. Eu acho que é ruim para qualquer profissional. Mas a vida exige isso às vezes e você tem que fazer. Certo? Para não ser pesado para ninguém, você tem que fazer. A segunda lição é que aqueles que servem ao Senhor serão bem-sucedidos no seu trabalho, desfrutarão dos frutos do seu trabalho. O cristão viverá do trabalho honesto. Além de ter seu sustento próprio, será um canal de bênçãos para os que tiverem necessidades, bem como desfruta da bênção do contentamento. O círculo familiar, o salmista registra que os benefícios do temor a Deus e da obediência ao Senhor não se limitam apenas ao indivíduo, mas à sua vida profissional, mas são manifestos também no ambiente familiar. Olha só que interessante. Então a gente vai perceber que quando você olha lá na frente, que você edifica a família com temor e confiança no Senhor e o obedece, esses três pilares vão ajudar você a construir e essa construção nunca desabar. Deu para vocês perceber qual foi o intuito do autor da lição quando ele traz isso à baila? A gente vai perceber o quê? Que Deus provê para o obediente, para o que tem temor, para o que obedece. Quando você vive em temor e obediência, você vive uma vida diferente. Eu não diria fazer a diferença. Eu diria que você é alguém diferente. Você vive uma vida diferente. Sabe assim, por exemplo, quando você
quando o mundo te olha e fala assim, mas como que pode? Na atual situação, essa pessoa é tão abençoada e ainda abençoa o outro. Isso é o resultado da obediência. É dolorido obedecer? Muitíssimo. Porque mexe com as nossas estruturas, as nossas vontades, com os nossos planos. Como pode, numa situação dessa, que o povo está desesperado, tem gente se matando, a igreja segue caminhando. Ele segue caminhando. Como que pode, nessa pandemia toda, esse casal continua em paz? Essa família continua em paz, conversando, se respeitando, se amando, brincando. Como que pode? O mundo não consegue entender isso. E muitos cristãos também não. Então a gente vai perceber, meus caros irmãos, que tudo isso é resultado da obediência. Pronto. Tudo isso é resultado da obediência, do temor a Deus, do trilhar os caminhos que Ele manda que trilhemos. Então você vai ser abençoado na sua vida pessoal, na sua vida familiar, na sua vida conjugal, na sua vida profissional. E o resultado disso tudo é bênçãos, sem medida. Uma família bem estruturada, uma família feliz, uma família em paz. E aí eu te pergunto, você pode dizer que você vive em paz? Você tem paz dentro da sua casa? A tua família é edificada no temor, com temor e na confiança do Senhor? Eu não estou falando de família perfeita, pessoal, não estou falando disso. Vocês são pessoas inteligentes. Estou falando de famílias de verdade. Tá certo? Com isso eu quero deixar aos irmãos essa reflexão. Que às vezes a gente olha uma família feliz, uma família que vive bem, não é uma família perfeita, é um casal que vive bem, não é um casamento perfeito, não existe casamentos perfeitos, existem relacionamentos com respeito. O homem que respeita a mulher que respeita o homem. Os filhos que respeitam os pais que respeitam os filhos. Existe sim. Perfeito está longe ainda. Então, se você não consegue viver dessa forma ainda, faça como Abraão. Antes de entregar sua família no altar, os teus filhos, tua esposa, o teu marido, enfim, alguém que você tanto ama, o seu trabalho, os seus planos. Antes de entregar no altar, faça como Abraão, entrega no coração, que você não vai levar com dor no coração. Seu dízimo, sua oferta, enfim. Você não vai levar com dor no coração. É prazeroso. Prazeroso. Tá certo? E Deus ama quem dá com alegria. Aí a gente só usa esse texto para falar de dinheiro. Deus ama quem dá com alegria. Legal, entendi. Uhum. Você tem dado o seu louvor a Deus com alegria? A sua oração, você tem dado a Deus com alegria? O seu culto a Deus, quer seja lá na igreja, na tua casa, onde quer que você esteja, você tem feito o seu culto, tem dado o seu culto com alegria ao Senhor? Né? É muito fácil a gente falar, eu peguei tanto e dei com alegria. E depois assim, se eu não tivesse dado esse dinheiro, eu poderia pagar isso, eu poderia fazer aquilo. Já não deu com alegria. Já não obedeceu. Enfim. Meus caros, eu espero que vocês continuem bem. A minha oração a Deus é que vocês todos que não podem, realmente, que não podem sair de casa e precisam ficar reclusos, né, continue assim. Que vocês continuem bem e que estejam bem. Em breve essa situação vai passar. Deus está no comando de tudo. Volto a dizer o que eu já disse em outras aulas. Evitem redes sociais.
Evitem pessoas tóxicas. Evitem pessoas que vivem dentro de um buraco. Quando eu digo isso, eu digo de pessoas que vivem do lado do mal mesmo, tá? Eu estou sendo muito real com vocês. Evitem esse tipo de gente. Converse com pessoas que tenham paz. Converse com pessoas que tenham a vida edificada em Cristo. Que têm prazer em adorar a Deus. Leia bons livros. Leia a Bíblia. Leia a revista da Escola Dominical. Ouça boas canções. Tem tanto louvor bacana, tanta música bonita para se ouvir. Ouça. Às vezes você tem um repertório que você gosta mais, um estilo de hino que você gosta mais. Ouça. Evite conversas desnecessárias nas redes sociais. Às vezes eu sei que é preciso, eu sei. Eu bem sei que é preciso às vezes. Mas evita isso. Vamos tentar viver a paz, a plena felicidade que Deus tem para nós. Tá bom? Gente, obrigado pela atenção de vocês até agora. Que Deus continue abençoando a todos vocês. E até a próxima aula.